Boa noite, igreja. Eu queria já pedir que os irmãos abrissem aí a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 2. Depois dessa canção maravilhosa desse grupo abençoado, estou até pensando em mudar o título da mensagem. Eu acho que para a mensagem de hoje, o título bem que pode ser mudado. O conteúdo não, é só o título. Nós poderíamos bem chamar de Vamos em Busca do Novo. Vamos em busca do novo. Família, um projeto ousado de Deus. Nós estamos aí no mês da família e o pastor, ele escalou toda a equipe aqui de pastores, líderes da igreja para estar ministrando nesse tempo a igreja, nesse tempo precioso, nesse mês precioso, onde nós tocamos num tema muito profundo da nossa igreja, que é família. E quando a gente vai falar de família, eu sendo pastor, eu já quero dizer aqui, deixar bem claro para a igreja, que às vezes a gente eu tenho uma família maravilhosa. Vocês conhecem, tem gente que não conhece. Agora, minha esposa está ali, ó. Fica de pé, para todo mundo ver minha esposa linda aqui. Olha só, gente. Essa é minha esposa, Cristiana. Tem uma filha que é linda. A filha número 1. Olha só. Não. Fica de pé, Carol. Olha isso. Vai. Não, Carol, fica de pé. Sua mãe ficou, né? Olha isso. Sorriso lindo. Cara do pai. Tem mais duas. Uma vai fazer 8 anos esse mês, a Sofia, e tem o nosso bebê de 3 anos, a Laura, que está lá no culto infantil. De longe a nossa família é maravilhosa, é linda, é perfeita. Mas quando a gente se aproxima, nós temos problemas. Temos dificuldades. E eu tenho certeza que não é algo exclusivo meu. Nós, enquanto famílias, temos muitas pontas a serem trabalhadas, a ser cuidadas, a ser tratadas. A gente parte do pressuposto que num ambiente como esse aqui, só tem família top, só tem família padrão, só tem família que a gente olha, as pessoas que olham lá de fora e vê a gente e fala: que povo maravilhoso, essa gente não tem problemas na sua casa, porque afinal de contas, eles estão na igreja, porque afinal de contas, eles são crentes, porque afinal de contas eles têm um Deus que peleja por eles. Então essa questão de dificuldades passou longe dessa gente, é verdade? E um monte de gente falando: não é assim, não é bem assim. Não. Então, é porque vocês não estão aqui da frente, irmãos. Se você visse a expressão de cada olhar,
denota realmente o fato de que não estou falando nenhuma bobagem aqui. A família, enquanto projeto ousado de Deus, ela passa por uma crise profunda. Eu quero dizer, para consolo, que essa crise não começou agora. E por isso que eu quero lançar mão do texto bíblico lá de Gênesis 2, no capítulo 18. Primeiro, Gênesis 2, 18. Uma declaração que é a declaração de Deus em relação ao projeto ousado, assim entendo, para a família. Deus diz assim no versículo 18 de Gênesis 2: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Mas quando a gente lê o capítulo anterior, quando a gente vai olhar e a gente vê a história da criação de Deus, quando a gente começa a ver os relatos de Deus criando o universo, criando tudo que existe, e Ele mesmo dizendo: é muito bom isso que eu estou fazendo, é muito bom, é bom demais. Deus elogiando a sua própria obra e vendo que aquilo que Ele estava fazendo era algo tremendo, ousado, único. E de repente Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Está tudo ótimo, está tudo bom. E de repente Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Interessante, a gente pode fazer um exercício aqui. Imagina, meu irmão e minha irmã, se essa fosse uma declaração feita do homem para Deus. O pastor Ed Renekiewicz fez esse comentário e realmente é surpreendente. Imagine diante da criação, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus formou, de repente o homem chega para Deus e diz assim para ele: oh, Deus, não está legal isso não, estou sozinho. Aí vamos fazer um exercício, Deus falando para ele: rapaz, que isso? Olha em sua volta, olha o que você tem, olha o que eu fiz para você, olha para tudo que está em sua volta, olha para mim que estou todo dia com você, eu sou o Senhor Deus, a minha presença não te basta, a minha companhia para você não é suficiente. Como assim? Eu acho que se realmente de fato Adão tomasse a iniciativa desse diálogo, as coisas não iriam ficar muito bem, porque a gente poderia entender e dizer que Adão é um ingrato. Mas não tem problema, não é possível. Não consegue entender e compreender a presença de Deus como suficiente. Mas meu irmão e minha irmã, cada um disse. Foi o próprio Deus que olhou e disse: você está só. Você está sozinho. E realmente, de fato, pela perspectiva de Deus, o homem estava só. E Deus completa o ousado projeto. Adão olhava para cima, via Deus, olhava para baixo, via a criação, olhava para o lado, não tinha ninguém como assim. Acima de Adão estava Deus, abaixo de Adão tudo aquilo que Deus criou, porque o texto vai dizer que a criação Deus deu para o homem dominar tudo aquilo que Deus criou. Então a criação estava sob o governo de Adão, mas a seu lado não tinha nenhum igual. Então o texto vai dizer que
Deus dá aquele sono que nós conhecemos e tira da costela de Adão, Eva, e tem aquela declaração maravilhosa de amor de Adão, agora essas, agora está legal. E eu gosto muito para completar esse projeto ousado de Deus, que é a criação da família, e ele, no versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, ele vai dizer assim, eu acho esse texto, meu irmão, porque ele remete a Rubem Alves, que vai dizer que Deus nos fez para um jardim. E o texto de Gênesis 2,8 fala: ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. É bom olhar para essa perspectiva de Deus como jardineiro, né? De Deus cuidando do homem, cuidando da sua criação, plantando, cultivando um jardim e nos colocando ali, naquele jardim. Estava tudo muito bom. Esse era o projeto primário de Deus, até que nós conhecemos bem a história. Até que a gente sabe que o audacioso projeto de Deus foi boicotado. E aí a natureza, o jardim, tudo que Deus fez, a terra criou espinhos. Houve uma transformação maligna naquele momento. Abrolhos foram criados e o homem foi expulso do jardim do qual ele foi criado. E o projeto audacioso de Deus foi boicotado por um tempo. Eu gosto de olhar no Antigo Testamento, meus irmãos, a leitura que eu faço do Antigo Testamento é uma leitura cristocêntrica. Em todos os atos, em tudo aquilo que a gente vê, depois do que sucedeu ao Jardim do Éden, foi o plano de Deus para restaurar tudo aquilo que se havia perdido. Foi o plano de Deus para mim, para você, para resgatar toda a humanidade. O fato é, nós não podemos fugir disso, que o projeto ousado de Deus caiu. Eu e você estamos na situação que nós nos encontramos hoje, porque o plano de Deus, o projeto primário de Deus para a minha vida e para a sua vida foi boicotado. Vou repetir: o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida foi boicotado pelo inimigo e pela ganância humana, pelos nossos desejos pecaminosos. Mas a palavra de Deus, ela nos traz a resposta, a solução, o caminho, o remédio, a saída. Eu gostaria que você desse um salto lá no texto da Sagrada Escritura. Nós vamos ler o livro de Neemias. E eu quero fazer uma associação, uma analogia do que aconteceu em Neemias e tentar fazer uma ponte daquilo que acontece hoje na minha família e na sua família.
Porque, meu irmão e minha irmã, escuta o que eu estou dizendo. A salvação. A salvação. Eu vou repetir. A salvação. Há uma coisa chamada Evangelho. E eu vou chegar lá. Mas antes de chegar lá, nós precisamos passar por um processo, pelo meio dessa história. Neemias. Vamos ler alguns textos do livro de Neemias. Primeiro versículo que eu gostaria de ler com o irmão e com a irmã é o que está no capítulo 1, versículo 3 de Neemias. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província e encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Eu quero que você faça um exercício comigo aqui nesse texto. O exercício de nos enxergarmos nos textos em que nós estaremos lendo. Porque, como eu disse, a Bíblia aponta para um único lugar. Os textos sagrados da Escritura nos dão um direcionamento, que é Cristo Jesus. E nós conhecemos bem essa história aqui, nós conhecemos bem o texto de Neemias, nós entendemos e sabemos que o povo estava preso, cativo, oprimido, ficou oprimido durante muito tempo. E de repente ele se encontra debaixo de um outro rei, cujo rei permite que alguns voltem para a terra, para Jerusalém. E Neemias era uma pessoa muito importante que servia naquele reinado, mas o povo ainda oprimido pagava os impostos ao rei. E Neemias faz a seguinte pergunta para alguns visitantes, para alguns amigos que ele encontra: como estão as pessoas lá em Jerusalém? E o relato é: estão ferrados, estão passando necessidades, estão sofrendo, e os muros da cidade, muro, meu irmão, aquilo que dá o sentimento de proteção, o sentimento de segurança, o sentimento de que a gente temos lugar, espaço. Os muros têm esse simbolismo diante da cidade, diante para aquele povo, porque antigamente as cidades tinham, realmente, quando elas eram edificadas, eram construídas muros em volta. Só que, para humilhar o povo de Israel, os muros foram colocados abaixo, foram detonados, foram implodidos. Lembro-me, na década de 90, quando a igreja no Brasil, 80, 90, vivia um forte avivamento. A igreja crescia muito mais do que cresce hoje. Os evangélicos estavam unidos. Cresciam muitas igrejas como comunidades, onde um pastor conhecido, Caio Fábio, liderava um grupo muito forte de evangélicos.
quando houve a chamada chacina em Vigário Geral. Quantos se lembram da chacina em Vigário Geral? Os evangélicos entraram naquela comunidade e construíram ali algo chamado Fábrica da Esperança. A Fábrica da Esperança, ela cresceu como um símbolo de força do cristianismo no Brasil. A Fábrica da Esperança, ela foi erguida, erigida no meio da miséria, no meio do povo. E esses dias eu ouvi um relato do Ariovaldo Ramos, lembrando dessa época. Ele disse que quando ele, com Caio Fábio, entrou naquela comunidade, entrou naquela favela, ele teve que ir lá conversar com os traficantes, e ele dá o seguinte testemunho: olha, eu não quero associação com vocês, eu vou vir aqui, mas eu não quero estar junto com vocês, eu não quero ter nada com vocês, eu só quero cuidar dos seus filhos. Eu posso trabalhar aqui? Aí os traficantes: para cuidar dos nossos filhos? Pode. E a igreja erigiu pegou uma fábrica que estava lá abandonada e fez ali um projeto social de ponta. Só que a igreja tomou outros rumos. A igreja evangélica no Brasil, ela tomou outros direcionamentos, ela foi para outros lados. Entrou junto nessa época uma teologia muito forte, chamada a teologia da prosperidade. E com essa teologia, aquele sentimento da igreja ir para fora, focou nos membros crescendo só para si, dentro da igreja. Aí o pastor Caio Fábio cai, e muitos se aproveitaram do momento, e simbolicamente, eu lembro desse dia com muito penado. Aquilo que era o símbolo de esperança numa comunidade, quando não estava nem na moda implosão, que depois virou moda de tudo, queriam implodir prédios, queriam implodir pontes, queriam implodir. A gente não tinha nem notícia desse negócio de implosão. A Fábrica da Esperança foi um dos primeiros prédios a serem implodidos do Brasil, com a pretensão de fazer ali uma praça ou alguma outra coisa. Eu lembro-me desse tempo de jovem, onde a gente ia para as comunidades. Cadê o Luiz Augusto? Luiz Augusto está aí, não, né? Adriano. Luiz Augusto. Você vê Luiz Augusto assim quietinho, meus irmãos? A gente ia segunda-feira, eu, Luiz Augusto, na juventude, ia toda segunda-feira. Cadê ele? Está aqui, ó. Toda segunda-feira a gente ia para um show gospel e a gente dançava. Luiz Augusto dançava. Você já viu Luiz Augusto dançar? Duvido que alguém tenha visto Luiz Augusto dançar. Eu vi Luiz Augusto dançar e dançava para caramba. Era um momento que a igreja vivia. E era interessante que naquele ambiente muitos jovens, o Maxwell está ali também, que era um dançarino de pó. O Maxwell, eu vou até contar uma coisa aqui, que é fruto daquela época. Você já viu o Maxwell tocar pagode? Ele tem pipa de pagodeiro? O Maxwell, no embalo desse tempo, participou de um grupo de pagode. O nome do grupo era Pode Crer. Pode Crer. E nessa época eles iam evangelizando pelas favelas do Rio de Janeiro. Subiam os morros, falavam para traficante, tocando pandeiro, e o Maxwell só fazia sapatinho e passinho assim. E lembro naquela época, nesses eventos, quando
a mensagem era pregada, os grupos se convertiam, dezenas de pessoas jovens eram, porque se identificavam com aquele momento ali, e muitos eram convertidos. Mas foi uma onda que passou. E os pilares, e quando eu olho para o texto sagrado das Escrituras, e vejo que aquilo que representava a segurança do povo foi realmente de fato colocado ao chão. Neemias chama o povo, ele olha o povo e fala: gente, a gente precisa buscar o novo. Nós precisamos buscar o novo. Alguma coisa ficou pelo caminho. Aquilo que nós temos como maior segurança, nós precisamos reviver, meus irmãos, como igreja do Senhor. Interessante, no versículo 3, se você olhar o relato do capítulo 3 de Neemias, ele vai até o povo, ele tem autorização do rei, e ele toma como estratégia primeira a reconstrução do muro. Mas a gente precisa entender uma coisa aqui, que na minha concepção, naquilo que eu entendo do texto das Sagradas Escrituras, a reconstrução do muro era um pretexto para que algo muito mais importante e profundo acontecesse no meio do povo de Israel. A reconstrução dos muros serviu como um pretexto para que Deus fizesse algo muito mais profundo naquilo que realmente importava, que era a vida das pessoas que estavam ali. O muro em si, meu irmão e minha irmã, dava essa sensação, e importante sensação, de segurança. Mas o muro não era o fim em si mesmo. E quando eu olho o relato do capítulo 3, eu vejo o povo unido na reconstrução do novo. E quem começa a reconstrução dos muros são exatamente as famílias. Se você ler aí o capítulo 3, juntou todas as famílias e cada um ficou responsável pela construção de um trecho do muro. Juntos as famílias empreenderam uma grande obra, porque antes eles estavam separados. Com a reconstrução do muro, houve um trabalho conjunto, comum. Meu irmão, minha irmã, eu quero aqui, com muita pretensão, convidar essa igreja que já está no caminho de uma nova construção. Nós, eu posso dizer isso como testemunho, de que nós estamos no caminho de um novo tempo para a nossa igreja. Nós precisamos rever todos os nossos conceitos, todos os nossos preceitos. Precisamos entender realmente, de fato, o que Deus quer fazer na minha família e na sua família, porque nós precisamos de reconstrução.
coisa errada com a igreja do Senhor. Há alguma coisa muito errada com a igreja do Senhor. Apesar de eu concordar com essa afirmação, essa não é uma afirmação minha. Eu gostaria de ler o que escreveu Luiz Saião. Luiz Saião, ele fez o prefácio do livro do reverendo Antônio Carlos. O reverendo Antônio Carlos é conhecido de alguns irmãos, ele já esteve pregando aqui em nossa igreja, tempos atrás, alguns anos atrás. Ele é presidente daquela ONG, Rio de Paz, Rio de Janeiro. E Luiz Saião é um biblista super conceituado em nosso meio. Ele escreveu o prefácio do livro Azorreg, do reverendo Antônio Carlos. Esse livro ele vai falar exatamente das estruturas religiosas em que nós estamos vivendo hoje. E o Luiz Saião, ele diz assim: temos de admitir, há algo muito perigoso e assustador na religião institucionalizada. Parece que a maldade humana, no processo de auto-engano, de modo inconsciente, elege Deus como aliado de suas práticas. Quando isso acontece, não há limites para perversidade humana. A pretensa legitimidade divina abre portas para o inferno. Olha o que diz o servo do Senhor, estudioso, biblista, dizendo que há algo de muito perigoso e assustador, não na igreja, precisa dizer isso, não no corpo de Cristo, mas na religiosidade, nas instituições. E ele continua: a leitura cuidadosa do Evangelho nos revela que Jesus, ao proclamar a chegada do reino, marcado pela graça e pelo amor incondicional do Pai, confrontou essas enfermidades da alma que fez sofrer o judaísmo da época e tem feito sofrer a igreja cristã e evangélica de nossos dias. A doença é a mesma, ela é mortal, está em mim, olha o que diz ele, está em mim, está em você. Precisamos de cura, de salvação. Precisamos de cura, precisamos de salvação. Há algo muito errado em nossos arraiais, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa família. Por que a igreja não consegue mais dar a resposta para os anseios da nossa casa? O que está acontecendo que eu e você, eu como pastor, vivo uma crise? Porque como eu falo, como eu comunico com a minha filha, com a minha esposa? Porque eu venho e trago uma carga de religiosidade que não comunga com aquilo que é verdade e com aquilo que Deus tem para mim e para você. Os nossos problemas consistem em que nós colocamos uma capa e não conseguimos olhar para o outro como ele é. Cito aqui agora no stick, desenho animado. Eu gosto muito de desenhos, irmãos sabem disso. O stick foi criado com mal. Ele foi projetado para destruir.
destruir, um gênio do mal criou-lhe um stick para fazer, para destruir. E ele consegue, quando ele é criado lá no planeta dele, ele é um alienígena, e quando ele está lá no planeta dele, meu Deus, criou um gênio do mal, vamos ter que destruir. Só que ele tinha uns poderes, ele conseguiu fugir. E ele foi embora, saiu daquele planeta e caiu exatamente no Havaí. E foi adotado por uma família incompleta, imperfeita, que tinha os pais eram só de duas irmãs, em que os pais haviam sido mortos num acidente de carro. E nessa família, cheia de problemas, cheia de dificuldades, chega esse gêniozinho do mal, essa coisa estranha, que se passa por um cachorro. Mas sabe o que acontece ali naquele lugar? Começa a haver uma transformação. Porque Lilo, a menina cheia de problemas, começa a amar aquela família, uma família completamente desestruturada, completamente fora daquilo que nós entendemos como padrão para a família. E aquela família começa a amar aquele gêniozinho, aquele ser que foi criado para destruir, e ele começa a ser transformado pelo amor. E ele andava enviado caravanas, que não tinha nem nome. É interessante que no final, quando ele é aprisionado, vem uma caravana de exército dos alienígenas, aprisionam ele e levam ele preso. E essa coisa aí, a soberana lá fala, e ele diz: estique. Fala o quê? E ela se assusta. Porque aquilo que não tinha nome passa a ter nome. Aquilo que não era nada passa a ser alguém. Porque aquilo que era rejeitado passa a ser aceito. E quando a gente começa a amar, o amor ele tem que ser assim, condicional, independente de quem quer que seja. A gente rotula tudo, a gente começa a botar rótulo nas pessoas. Mas quando a gente nomeia as pessoas com amor, o ser que é objeto do nosso amor passa a refletir a imagem do amado. E ele passa a se sentir gente, aceito, no meio, transformado. Se isso não é evangelho, se isso não é graça, se isso não é a ação de Deus, se isso não é a proposta que o Senhor fez para mim e para você, eu não sei mais o que é. Nós, enquanto igreja, somos chamados para amar. E o amor consiste em dar nome às pessoas, em não segregar, mas sim em juntar, em não espalhar, mas estar juntos. Quando eu olho para a realidade do povo de Israel, quando as pessoas começam a construir um muro, eu fico imaginando que um olha para o outro e começa a entender o outro. E eu digo que nós estamos nesse caminho. Nós aqui em Porto Novo temos tudo para trilhar nesse caminho de reconstrução. Temos problema, temos dificuldades, mas nós estamos no caminho, precisamos entender isso. Por que você está falando isso, pastor? Pelo testemunho. Eu vou dar um testemunho aqui de tabela. Vou dar um testemunho da minha esposa. Ela vai brigar comigo, mas eu já estou acostumado com puxão de orelha, brigar, então
acostumado com isso mesmo, né? Tem gente que vai ficar sem graça, mas o pastor já está acostumado com isso mesmo. Minha esposa chegou do retiro, impressionada com o retiro. Ela disse: estava muito bom. As pessoas estavam juntas. Quem foi o retiro aqui? As pessoas estavam juntas. Estava bom. Amor, era uma coisa assim, sabe? Eu não consegui dizer a palavra. Sabe o que é isso? Quando uma igreja consegue tirar o peso da religiosidade, o peso do apontamento, se despir da gola clerical, dos conjuntos, quando a gente consegue olhar para o outro e ver, você sabe o que acontece? Por favor. Gente, vou encerrar. Sabe o que acontece quando a gente parte para uma reconstrução? Parte para algo mais profundo, mais vivo. Quando a gente está assim, ó, lado a lado. Aí eu conheço você, você me conhece. E aí, segura aí, como é que está o seu lado aí? Não, aqui está legal. Como é que está aí? Estou indo. São Valete está lá querendo acabar com a nossa construção. Não vou falar de São Valete hoje não. Mas tem oposição. Tem um inimigo. Mas hoje eu não vou falar do inimigo. Porque o inimigo a gente tem que tratar igual Lutero trata o diabo. Sabe como é que Lutero trata o diabo? Lutero tem nos seus textos que ele vai dizer assim: uma vez a experiência de Lutero com o diabo. Ele estava subindo nas escadas de determinado lugar. Ele viu um serzinho pequenininho, baixinho. Lutero, reformador da igreja, né? Ele viu lá um serzinho pequenininho e era o diabo. E ele olhou: ah, é você? Continuou o que tinha que fazer. Às vezes a gente dá muita trela para o inimigo. A gente dá muita. Hoje eu não vou falar do inimigo porque nós somos o povo de Deus. E sabe o que acontece quando a gente reconstrói os muros, quando a gente enxerga que as nossas torres precisam ser erigidas, que aquilo que foi quebrado precisa ser levantado. E eu entendo o muro aqui mesmo, meus irmãos, como costumes, teologias, como muita coisa que a gente traz para esse ambiente que pode ficar fora. Quando a gente começa a entender, aí o versículo 5 para mim o capítulo 5 de Neemias, de fato é o ponto alto da reconstrução. Porque, veja bem, a gente costuma dizer que Neemias foi o responsável pela reconstrução do muro. Neemias reconstruiu o muro. Mas se você olhar o texto, eu vou ler o capítulo 5. Depois que os homens estavam lado a lado, o que acontece? Ora, capítulo 5 de Neemias, eu gostaria que quem pudesse lesse junto comigo. Ora, os homens e suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Olha só o que está acontecendo aqui. O povo levanta um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhados as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo durante a fome.
Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vias. Embora tenhamos o mesmo sangue, que nossos irmãos e nossos filhos sejam tão bons como os deles, contudo, temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, o que não podemos evitar, porque os nossos campos e as nossas vias pertencem a outro. Olha o que estava acontecendo no meio do povo. No meio do povo havia um grupo que estava se sobrepondo a outro grupo. Havia um grupo de magistrados, de líderes, de gente com poder que estava minando os mais necessitados daquele povo. Havia um grupo que estava ali, que seus próprios irmãos estavam criando de certa forma e criaram uma elite aonde com tributos, com impostos, achacoalhavam a vida daqueles que não tinham necessidade, que tinham mais necessidade. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, de que família nós estamos falando aqui, Pai, que é o projeto transformador do Senhor? De que família nós estamos conversando aqui nessa noite? De que família vamos falar e conversar e vamos tratar durante todo o mês, esse mês? São as nossas famílias que estão aqui dentro desse arraial? Quais famílias fazem parte do projeto ousado de Deus? Vou falar uma coisa aqui para você, vou trazer os dados. 62 mil são assassinados todos os anos no Brasil. 62 mil pessoas são assassinadas no Brasil todos os anos, desde 2016. E se a gente for colocar aqueles que são ceifados violentamente em trânsito, em acidentes automobilísticos, esse número passa dos 100 mil. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você tem noção do que é isso? Tem muitas guerras pelo mundo afora que não alcançam esses números que nós estamos falando aqui. Quem são aqueles que estão morrendo? São os jovens, negros, moradores da periferia, de baixa escolaridade. Eu disse para vocês que o Antigo Testamento faz uma ponte para aquilo que nós vivemos hoje. Deus olha para o povo de Israel e fala o seguinte para eles: vocês precisam a injustiça no meio de vós. A injustiça no meio de vós. As pessoas estão morrendo nos seus arraiais. As pessoas estão sendo ceifadas e vocês estão aí no bem bom. No versículo 6, Neemias vai dizer: ouvi eu o seu clamor, e essas palavras
fiquei muito irado, disse Neemias. E ele toma uma atitude: considerais comigo mesmo. Então acusei os nobres e os magistrados. Ele lhe disse: sois usuário dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia. Neemias pega todos aqueles líderes, pega todas aquelas pessoas que estão falando: vocês são usuários dos seus próprios irmãos. E ele convoca uma assembleia. No versículo 8 ele disse: nós resgatamos os judeus dos nossos irmãos, que fomos vendidos às nações segundo as nossas posses. Agora vós negociareis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Eles se calaram porque não acharam o que responder. Existem duas faces aqui nesse texto. Existe a face da igreja, que fica escondida dentro dos templos, acuada dentro dos templos, enquanto os homens, as famílias estão sendo destruídas lá fora. Existem gente que toma posse desse evangelho de salvação e fica aí, guardados, seguros, salvos e satisfeitos. Levanta, igreja. Só que Deus não nos chamou para isso, porque esse evangelho não salva nem a nós mesmos. Porque o Saião disse: nós estamos num auto-engano. Eu estou lendo o livro de Eduardo Gianetti, que trata exatamente desse ponto, desse texto. Ele levanta com muita propriedade o auto-engano. Quando a gente pensa que está fazendo alguma coisa certa, quando a gente pensa que está no caminho certo, quando a gente olha e diz para nós mesmos que estou fazendo aquilo que é certo, mas no fundo a gente está enganando a nós mesmos. Vamos concluir esse texto. Temos problemas? Temos. Como família? Temos. Porque nós precisamos realmente, muitas vezes, entender o projeto de Jesus Cristo para as nossas vidas. E eu concluo citando apenas, não vou ler, mas vou citar Lucas 7, 18 a 22. A resposta da minha casa, da sua casa, da minha vida, chama-se Jesus Cristo. Mas eu sei, pastor, eu já aceitei Jesus Cristo no meu coração. Eu já conheço o Evangelho. Que Evangelho? Aliás, deixa eu dar uma informação para você. O Evangelho não é uma palavra criada no Novo Testamento por Jesus Cristo ou pelos seus discípulos. Evangelho, boa nova, não surge com a igreja do Senhor. Evangelho é uma palavra que realmente quer dizer aquilo que nós sabemos: boas novas, boas notícias. Sabe quem, isso está nos livros de história, sabe quem mais proclamou o Evangelho? Foi o Império Romano. Toda vez que o Império Romano conquistava uma terra, eles iam dizendo: chegou o Evangelho para vocês, para aquela terra. O imperador romano chegou para assumir e governar vocês. Agora vocês vão ser, de certa forma, o conhecimento romano, tudo aquilo que Roma tem, vai se estender para vocês.
Marcos, não era assim que acontecia. Roma pregava um evangelho, uma notícia de boas novas, que ao final de contas, quando na prática era só destruição, aprisionamento e morte. E outros evangelhos eram anunciados naquela tempo, mas o evangelho só tem um para nós. A boa nova que nós conhecemos é em Jesus Cristo, que veio para salvar e redimir a sua igreja. Mas quando a gente fala salvar e redimir, e quando eu trago a proposta que a gente precisa entender um pouco mais e renomear as nossas conhecimentos e teologias, eu falo com base naquilo que a igreja se tornou depois daquele movimento histórico que eu disse aqui. De um certo tempo para cá, a igreja viveu muito o reino, o evangelho, o reino de pós-morte. Nós pregamos nesse púlpito aqui que vida boa a gente só vai ter no céu, que o evangelho é para uma vida posterior, que as boas notícias é para depois. Agora não, aqui é vale de lágrimas, aqui é dor e sofrimento. Isso não é evangelho, isso é uma mentira. Porque o reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, começou já e vai se concluir na vida do Cordeiro de Deus. Aleluia. Porque essa pergunta João fez para Jesus. João Batista chama os seus discípulos e estava preso, e ele bate aquela dúvida no seu coração: será que é Jesus mesmo, o Messias? Será que é Ele? Ele chama os seus discípulos e manda perguntar a Jesus. E o texto de João 7, 18, 22 vai dizer: Jesus opera vários milagres ali naquele tempo. O Jesus age na história. Deus não está fora da história. Deus não está fora do plano. Deus, Ele age na tua história. A partir da onde você está. E naquele instante, Jesus fala assim: vou dar uma resposta para você. Vai lá e diz a João que os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, e ao pobre está sendo anunciado o Evangelho. Abaixa a tua cabeça. Eu quero que você tenha um tempo de oração. A sua vida aqui não vai para ser um vale de lágrimas, de sofrimento e de dor. A boa notícia chegou. Chegou na tua casa. Chegou para você. Quero dizer nessa noite em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a você. A gente traz para as nossas casas tanto peso, tanta frustração, olho daqui e ficou: Senhor, porque estar aqui é uma responsabilidade muito grande, tremenda. Vocês, irmãos, não têm noção disso. E eu fico olhando para os rostos aqui, da onde eu estou, e me vejo aí também, e fico a imaginar e pensar: o que se passa?
Eu sei que cada história, cada rosto aqui tem uma luta. Cada família aqui vive um drama e vive um dilema. Cada casamento aqui tem seus pontos altos e baixos. Tem família de todos os jeitos. A gente traz essa pretensão de trazer a resposta para o drama da sua vida. Quando a gente sobe aqui, nesse lugar, meu irmão e minha irmã, a gente é tomado por um sentimento e fala: Senhor, fala aos corações, usa a nossa vida. Mas nós só podemos fazer uma oração daqui. Que o Espírito Santo de Deus toque nos corações, haja e vá naquilo que eu não conheço e diga aquilo que eu fui incapaz de dizer daqui. Tome o cerne desta mensagem para você, meu irmão, porque veja bem, eu quero dizer, minha irmã, família, sim, pode ser diferente, podemos fazer diferente. E a base para isso é uma só. É o amor. É o amor. Ame, meu irmão, meu irmão. Homens, ame. Comece amando você mesmo. Porque você tem parte do projeto de Deus. Você não está excluído, você não está excluída dos propósitos de Deus para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Eu ouvi essa semana uma palavra que me balançou. Continue orando. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Me fugiu o nome do pregador, é Godinho. Como é o nome da história? Esse Carlos Godinho. Eu escutando uma mensagem dele, ele destruiu uma plataforma que eu tinha de saber. Ele disse: uma coisa que a gente fala o tempo todo, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. E ele disse com bom som: mentira. Deus não tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito para isso. Porque plano, muitas vezes, a gente estraga os planos de Deus. Ele deu alguns exemplos que é verdade. Ele contou um exemplo que é do nosso dia a dia, acontece conosco. Um homem, servo do Senhor, ele foi pregar numa igreja, estava lá um homem, e aquele homem, depois no final do culto, veio falar com ele e disse: pastor, eu não está igual a você, porque uma vez eu estava no seminário, mas aí eu caí. Quando a escola caiu na igreja, adulterou.
caí. E Deus, estraguei o plano de Deus na minha vida. E agora eu estou aqui. E muitas vezes acontece isso, às vezes a gente cai, fazemos determinadas coisas em nossas vidas, e a gente fala, agora já era, não dá mais para mim, porque acabou, eu fiz essa besteira. Mas ele disse com tanta propriedade, porque e ele deu o exemplo de Moisés. Em determinado momento Deus chamou ele para libertar um povo, e de repente ele estraga tudo, ele mata um egípcio. Aí por causa daquilo ele tem que ir para um determinado lugar. Mas Deus nunca frustra os propósitos dele. O plano pode ter mudado, mas o propósito que Deus tem para você no mundo. O que eu quero dizer aqui para você, rápido das palavras, meu irmão, minha irmã? Não importa o que você tenha feito, não importa quem você é, não importa se você é adulterou, não importa se você, eu não sei, meu irmão, qual o tipo de culpa, qual o tipo de pecado, o que você fez, o que você aprontou, o que aconteceu na tua vida, que você costuma dizer para si mesmo, para mim acabou, eu estraguei tudo, não dá mais, Deus não olha mais para mim. Isso é uma mentira, porque Deus renova a cada dia e traz esperança àqueles que precisam. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero que você, em nome de Cristo Jesus, tome posse dessa palavra, levanta e resplandeça, porque a sua luz está aqui. Chegou Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, meu irmão e minha irmã. O Senhor trouxe hoje aqui o novo de Deus chegou, aleluia, glória a Deus. O novo de Deus chegou para você. Vamos lá. Quero convidar meus colegas. Ele fará a oração e condução nesse tempo. Deus e Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, porque entendemos que a família, ela é um projeto ousado, Senhor. Tinha tudo para dar errado, tudo para fracassar, mas o Senhor é o sustentador da família. Se nossas famílias estão de pé, ainda que feridas muitas vezes, ainda que machucadas muitas vezes, mas se estamos de pé, é porque o Senhor nos levanta a cada tropeço. E nessa noite, que o Senhor possa encontrar em nós a liberdade para reafirmar o valor da família, para reafirmar que o propósito do Senhor continua pleno, vivo, e que a família resistirá até o fim, para que se cumpra em cada um de nós o teu querer. E sobre cada família aqui nessa noite, sobre cada família aqui representada, sobre cada família que compõe a vida desta igreja, mas sobretudo da igreja do Senhor, espalhada por todo o universo, por todo esse mundo, que repouse, Senhor, a tua bênção e o teu cuidado. Famílias aqui que têm enfrentado crises, dores, lutos, desafios tremendos, recebam nessa hora a porção que necessitam para vencer essa batalha. Que
que no coração de cada pai, cada marido, cada filho, esteja aqui a certeza de que sobre as suas vidas repousa, Senhor, o teu cuidado, o teu agir. Que sobre a vida de cada mãe, de cada mulher, de cada filha, esteja a certeza do teu olhar de amor e de misericórdia. Deus, e que todos os dardos inflamados, que todas as setas direcionadas para as nossas famílias caiam por terra em nome de Jesus. Que todo plano maléfico, destruidor, que todo plano, Senhor, de maldição, que todo plano de morte sobre a nossa casa bata em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Que a nossa casa, que a nossa família sejam cheias da tua glória e do teu poder, e que na nossa família o Senhor reine sobre tudo e sobre todas as coisas, pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém.